Por falar em não para, a Globo News vem acompanhando, e você vem acompanhando com a gente, ao longo de todo esse ano, os problemas financeiros, a crise que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando. Uma crise que se reflete na saúde, na educação, nas mais diferentes áreas, especialmente no pagamento dos salários dos próprios servidores. Nós falamos disso aqui muitas vezes, muitos ficaram sem salário até o meio do mês. Apesar de tudo isso, apesar de toda essa crise, está na pauta, na Câmara, a votação de um projeto que prevê que alguns vereadores continuem recebendo salário mesmo depois do fim do mandato. É isso mesmo, um salário vitalício de 15 mil. Olha só. Esse projeto, obviamente, causou muita polêmica, já saiu da pauta, já voltou. A Bárbara Carvalho está acompanhando essa discussão desde cedo na Câmara dos Vereadores. Bárbara, boa tarde para você. Estamos vendo aqui uma coisa inacreditável, em tempos de austeridade, equilíbrio de contas públicas. Essa proposta em si já é absurda. Agora, qual foi o resultado de tudo isso aí? Vai ser votado, não vai ser votado? Como é que está essa situação? Leilane, boa noite para você, boa noite a todos. Como você disse, uma grande confusão, polêmica ao longo de todo o dia. Vocês veem agora, ó, a Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro está vazia. Acabou de ser votado esse projeto de lei e ele foi negado. Ou seja, 40 vereadores, todos os 40 que estavam presentes, votaram não a esse projeto. E 11 vereadores estavam ausentes. Então, ele foi rejeitado e arquivado. Mas por que isso aconteceu, Leilane? Esse projeto basicamente previa que um vereador que também fosse funcionário municipal acumulasse 2 salários para sua aposentadoria. O salário de funcionário municipal e também um salário equivalente a secretário municipal, que é de cerca de 15 mil reais brutos. Então, por exemplo, um professor que foi professor da rede municipal e ganha um salário bruto de 5 mil reais, ele vira vereador por 3 mandatos consecutivos ou por 4 mandatos em separado, e aí ele vai se aposentar com o valor equivalente a 5 mil reais do salário dele de professor, mais os 15 mil reais equivalentes ao salário de um secretário municipal. Isso chamou a atenção de todo mundo, teve inclusive manifestação aqui dentro da Câmara de Vereadores, pessoas que estavam assistindo a sessão se manifestando contra, e os vereadores que apoiaram o projeto começaram a recuar, cenas dignas de Brasília que a gente vê todo dia, né, Leilane? E o autor do projeto, João Cabral, do PMDB, disse que não era bem assim, que ele estava tentando igualar a condição dos vereadores com um funcionário, por exemplo, que fica 10 anos ininterruptos, né, aí numa secretaria, ou 15 anos em tempos espaçados. Então, ele queria que isso acontecesse com os vereadores também, mas chamou muita atenção da opinião pública, Leilane. Mas esse projeto acaba de ser votado numa sessão extraordinária depois de muita confusão e foi rejeitado e arquivado, Leilane. Essa é uma ótima notícia, né, Bárbara? Isso é a prova, mais uma vez, do que a gente conversava aqui com a Cristiana Lobo ainda agora, que o povo, a população está de olho, a população está atenta ao que está sendo proposto, visto, votado nas câmaras, tanto na Câmara Nacional, que é o Congresso Nacional, quanto nas câmaras municipais e estaduais. Agora, curioso é que, enquanto isso, né, Bárbara, a Assembleia Legislativa, que é dos deputados estaduais, aprovou um projeto que coloca o Rio, reconhece no Rio um estado de calamidade, né? Isso mesmo, Leilane. Em meio a protestos do lado de fora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, ela aprovou o projeto de lei que reconhece o estado de calamidade pública financeira do estado do Rio de Janeiro, né? A gente vem vivendo essa situação de crise profunda na economia do Rio desde o fim do ano passado. Houve esses protestos do lado de fora, mas foram 40 votos a favor e 14 votos contra. O texto ele foi apresentado
apresentado aí pelo governo, ele foi modificado em alguns pontos pelos deputados, Leilane. A principal mudança foi o veto à demissão de funcionários públicos. Então, eles vetaram essa demissão. Lembrando que o projeto ele tem validade até o dia 31 de dezembro do ano que vem, de 2017, e é importante lembrar que, com o projeto aprovado, o Estado agora tem base legal para descumprir alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal sem que sofra as sanções previstas pela legislação, né? Então, isso é uma questão que a gente também tem que ficar de olho. O texto original previa, inclusive, a possibilidade do governo contratar sem licitações, mas isso também foi tirado. Essa cláusula foi revogada por uma emenda proposta pelos deputados. E a crise é tão grave, Leilane, que pela primeira vez desde o início dessa crise financeira, os funcionários do Poder Judiciário não receberam os salários nesse último dia útil do mês. Representantes, portanto, dos servidores da Justiça, Leilane, participaram dessa manifestação, porque a crise definitivamente chegou a todas as esferas do poder. Obrigada, Bárbara. Sem dúvida, o Estado do Rio está numa situação de calamidade, quebrado financeiramente. Obrigada.